Surrender to Him, that He can lead you and guide you and put you into places where He wants you to go. Led of the Spirit. Ele quer que você viva certo, haja certo, fale certo, faça certo. Ele quer tudo perfeitamente entregue a Ele, de modo que Ele possa conduzi-lo e guiá-lo e colocá-lo em lugares aonde Ele quer que você vá, guiado pelo Espírito. But people today say, now wait a minute, if my pastor preaches over 20 minutes, Mas as pessoas hoje dizem, agora espere um minuto, se meu pastor pregar mais de 20 minutos... I've heard that many times. I've seen good pastors turn away from churches because the deacon board said, now look here, Reverend, we hired you to come here, and we never hired you to come here and blast at us all morning. Já ouvi isso muitas vezes. Tenho visto bons pastores serem afastados de igrejas porque a junta de diáconos disse, agora olhe aqui, reverendo, nós o contratamos para vir aqui e não o contratamos para vir aqui e nos criticar a manhã toda. We want you, we set the time of 20 minutes, the bell rings, and you better be through. Queremos que o irmão, nós marcamos o tempo de 20 minutos, a campainha toca e é melhor encerrar. You know, I'd like to have a church like that once. I'd like to have the privilege of telling what I think about it and what the Word says about it. Yeah. Why, if you talk all day, you just keep on preaching. Vocês sabem, eu gostaria de ter uma igreja assim uma vez. Gostaria de ter o privilégio deles dizer o que penso deles e o que a palavra diz sobre eles. Sim. Ora, se levar o dia todo, continue pregando. Sim. God wants a complete surrender. You believe that? Amen. God wants to surrender. How can God show you realities before you surrender yourself to Him? You've got to surrender. Listen. Deus quer uma entrega completa. Você crê nisso? Deus quer uma entrega. Como Deus pode lhe mostrar realidades antes de você se entregar a Ele? Você tem de se entregar. Ouça. When you surrender all, you sing a song, I surrender all. What about them cigarettes? What about that dressing? What about that temper? What about them other things that goes with it? Quando você entrega tudo, você canta aquele hino, entregarei, tudo entregarei. E quanto àquele cigarro, e quanto àquela roupa, e quanto àquele temperamento, e quanto àquelas outras coisas que acompanham isso? What about that little character you got? What about that little snoopy idea? What about that rebuking anybody baptized in the name of Jesus? E quanto àquele caráter que você tem? E quanto àquela ideia bisbilhoteira? E quanto a repreender alguém que batiza em nome de Jesus? There's not no place in the Bible where anybody was ever baptized any other way. I challenge anybody to show me where any person at any time outside the Catholic Church when it started 300 years after the death of the last apostle. Quando não se tem nenhum lugar na Bíblia onde alguém tenha sido batizado de outra forma. Desafio qualquer um a me mostrar onde qualquer pessoa, em qualquer tempo fora a Igreja Católica, quando começaram 300 anos após a morte do último apóstolo, where anybody ever used name, Father, Son, and Holy Ghost in baptism. Come show me the scripture or the history. It's a Catholic creed. Yes. It's not a Protestant. I'm showing the Bible where the Bible predicts if they would use His name until that time. Onde alguém tenha usado o nome Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Venha mostrar-me a Escritura ou a história. É um credo católico, não é protestante. Agora posso lhes mostrar na Bíblia, onde a Bíblia prediz que usariam o nome dele até aquele tempo. They come out with a false name that they're living and they're dead. Amen. I can show you that with the Scripture. The Bible said they would. E sairiam com um nome falso de que estão vivendo e estão mortos. Posso lhes mostrar isso pela Escritura. A Bíblia disse que estariam. Here it is brought right to the face. Why don't people take it? Just exactly like they did in the days of Jesus. They don't want realities. They want a creed. They want something to go by. Say, I belong to this place. I belong to this assembly. I belong... What? Aqui é trazido bem diante do rosto delas, porque as pessoas não aceitam. Bem como fizeram nos dias de Jesus, elas não querem realidades, querem um credo, querem algo, passam, dizem, pertenço a este lugar, pertenço a esta assembleia, pertenço. O quê? You want to belong in heaven. Amen. That's where your affections ought to be, on things above. Jesus said, set your affections on things above, not on things in the earth. Amen. They're going to fail. Você quer pertencer ao céu, é aí que suas afeições devem estar, nas coisas que são de cima.
Jesus disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Elas falharão. Stay with God. Stay with realities. God is a God of reality. He's always been, in all ages. Anytime that man ever walked with God, God become a reality that performs signs and wonders and miracles with His people. It's God's purpose to do so. Surrender all. Fique com Deus, fique com as realidades. Deus é um Deus de realidade. Ele sempre foi em todas as eras. Todas as vezes que o homem andou com Deus, Deus se tornou uma realidade que realizou sinais, prodígios e milagres com seu povo. É o propósito de Deus fazê-lo. Entregue tudo. Right here in Louisville, Kentucky, not long ago, there's a very nice family of people. They had a sick baby. Called to pray for it. The doctor walked out of the hospital and what about the baby? Bem aqui em Louisville, Kentucky, não faz muito tempo, havia uma família muito boa de pessoas. Eles tinham um bebê doente. Fui chamado para orar por ele. O médico saindo do hospital. E quanto ao bebê? He said, that baby's dying. There's nothing else can be done for it. Said it's got leukemia. Said the baby has to die. Ele disse: esse bebê está morrendo. Não há mais nada que você possa fazer por ele. Disse: tem leucemia. Disse: o bebê tem de morrer. Oh, God. You ain't said that yet. You never witnessed that. I went and talked to the parents was crying and sobbing. Their baby was gone as far as they know. But what did they do? Pensei: oh, Deus, tu ainda não disseste isso. Tu não testificaste isso. Fui e falei com os pais e os pais estavam chorando e soluçando. Seu bebê estava sem esperança, pelo que sabiam. Mas o que fizeram? The doctor was right. Everything that he knew to do, he had done. Leukemia is a killer. There's nothing can stop it. Said the baby's going to die. O médico estava certo. Ele, tudo o que sabia fazer, ele tinha feito. A leucemia é uma assassina e nada pode pará-la. Disse: o bebê vai morrer. The old grandfather of that baby, you all know the case. And the old grandfather of that baby come along. When he heard me speak about the baptism of the Holy Spirit, he said, I used to remember years ago. O velho avô daquele bebê, todos conhecem o caso. E o velho avô daquele bebê veio, quando me ouviu falar do batismo do Espírito Santo, ele disse: eu me lembrei de anos atrás. When an old preacher said there'd come a time that people would receive the Holy Ghost again, and signs and wonders would be done. He went off in a little room to himself. Quando um velho pregador disse que chegaria um tempo em que as pessoas receberiam o Espírito Santo de novo e sinais e prodígios seriam feitos, ele foi para um cômodo sozinho. He wouldn't stay with his son or his daughter no more. He stayed in there crying and praying. When the old fellow walked down there, the sweat hanging across his bald forehead, his eyes glistening. Ele não quis mais ficar com seu filho ou sua nora. Ele ficou lá chorando e orando. Quando o velho saiu dali, o suor escorrendo pela testa calva, os olhos brilhando. He said, that baby will live. Ele disse: esse bebê viverá. He said, what? Disse: o quê? He said, Doctor, I respect you as a man of science. I respect you and your intelligence that you have learned through medical research. Ele disse: doutor, eu o respeito como um homem da ciência. Eu o respeito e sua inteligência que o senhor aprendeu através da pesquisa médica. Mas Said, I prayed and I prayed and I prayed until I surrendered everything I had to surrender. And the Holy Spirit said the baby will live. disse: orei e orei e orei até entregar tudo o que tinha de entregar. E o Espírito Santo disse: o bebê viverá. It did. Why? He surrendered everything he had. Ele viveu. Por quê? Ele entregou tudo o que tinha. God got a hold of him and could talk to him when he was willing to surrender everything. That's what we like. You don't want to surrender your ways. You don't want to surrender your societies. Deus se apoderou dele e pôde falar com ele.
Quando se dispôs a entregar tudo, é o que nos falta. Você não quer entregar seus caminhos, você não quer entregar suas sociedades. You don't want to surrender the little clique that you belong to. You don't want to surrender any time. You've got to do this, that, other, instead of praying. You don't want to surrender things to God. God wants you to surrender. Closing, I want to say this. Você não quer entregar o grupinho ao qual pertence. Você não quer entregar nenhum tempo. Você tem de fazer isso, aquilo ou aquilo mais em vez de orar. Você não quer entregar as coisas a Deus. Deus quer que você se entregue. Para encerrar, quero dizer isto. A whole lot more here I'd like to say, but I haven't the time. God wants a complete surrender. When you surrender everything, then you'll find out what I'm talking about. It's the truth. Há muito mais aqui que eu gostaria de dizer, mas não tenho tempo. Deus quer uma entrega completa. Quando você entregar tudo, então verá que o que estou falando é a verdade. You say, they would put me out of my church, they wouldn't let me preach. What difference does that make? Amen. That's a scientific organization. What we're talking about is walking in the Spirit. God is a reality. E você diz, eles me expulsariam da minha igreja, não me deixariam pregar. Que diferença faz? Essa é uma organização científica. O que estamos falando é de andar no Espírito. Deus é uma realidade. What if Moses would have said, now wait, I'm learning all the mastery of the magicians and so forth in Egypt. I can teach them Egyptians some tricks. I can teach them psychology. I can teach them ethics of many things. I'm a master of it. E se Moisés tivesse dito, agora espere, sou instruído em todo o domínio disto, magos e tal, no Egito. Posso ensinar alguns truques aos egípcios, posso lhes ensinar psicologia, posso lhes ensinar a ética de muitas coisas. Sou mestre nisso. But he had to forget everything that he ever knowed. God just tore everything out of him. It took him 40 years to do it. But when he met God face to face, he knew there was a living God. Mas ele teve de esquecer tudo o que sabia, e Deus arrancou tudo dele. Levou 40 anos para fazê-lo. Mas quando se encontrou com Deus face a face, ele soube que havia um Deus vivo. He seen in a burning bush and he talked to him. He went on and done the job by himself. He didn't have to have an army. He went out with him and God. Ele ouviu na sarça ardente e falou com ele. Ele foi e fez o trabalho sozinho. Não precisou ter um exército. Ele foi lá, ele e Deus. He followed the roadmap. He had God's power. He had God's promise. He had God's Spirit. He didn't need his ethics or his education. Ele seguiu o mapa rodoviário, ele tinha o poder de Deus, ele tinha a promessa de Deus, ele tinha o Espírito de Deus. Ele não precisou da sua ética ou da sua instrução. When Jesus was here on earth, he had to hunt for again to find a man. He went to the up and ups, the educated and the intellectuals. Could he find anybody? No, sir. Quando Jesus esteve aqui na terra, de novo ele teve de procurar para achar um homem. Ele foi aos de alta classe, aos instruídos e aos intelectuais. Ele pôde encontrar alguém? Não, senhor. They called him Beelzebub, the devil. Yes. He could not find a one that would follow him. What did he do? He had to take the best he could get. Isn't that a pity? Eles o chamaram de Beelzebu, o diabo. Ele não conseguiu achar nenhum que o seguisse. O que ele fez? Ele teve de pegar o melhor que pôde. Não é lamentável? I've often thought, listen, we're closing, church. Listen to these remarks. I've often thought how we've deprived ourselves. How we've robbed God of his plan. Muitas vezes pensei nisso, e estamos encerrando, igreja. Ouçam estes comentários. Muitas vezes tenho pensado por quê, como nos privamos, como despojamos Deus do seu plano. But not surrendering our lives completely to him. Everything that we have to him. How that we have disallowed his program. Não entregando a nossa vida totalmente a ele, tudo o que temos a ele. Como temos invalidado o seu plano. How we've lingered and made him to wait and wait, trying to find somebody that he could work through. Trying to find a man somewhere that he could put confidence in.
Some man that would surrender everything. Como temos nos demorado e feito ele esperar, e esperar, e esperar, tentando achar alguém por quem ele pudesse operar, tentando achar um homem em algum lugar em quem ele pudesse confiar, algum homem que entregasse tudo. Come in a sane, sensible way to God. Say, Father, here I am. I don't care. I'm going to follow the scripture, the blueprint. I don't care what anybody else says. I'll stay with it. And really mean it. Que venha de maneira sã e sensata a Deus, diga, Pai, aqui estou, não me importa, vou seguir a Escritura, o projeto, não me importa o que outros digam, ficarei com ela e ser de fato sincero. I don't care what it costs me, Lord, I'm nothing to begin with. But I want you to lead me. And let the Holy Spirit that wrote this Bible and made these promises confirm it back through my life. I feel that you're leading me that way. Não me importa o que isso me custe, Senhor. Para começar, nada sou, mas quero que me guies e que o Espírito Santo, que escreveu esta Bíblia e fez estas promessas, confirme isso através da minha vida. Sinto que estás me guiando nessa direção. Here I am, send me, said Isaiah. In the temple when he seen the cherubims with wings over their faces, over their feet, and flying with wings. And they got a coal of fire and cleansed his mouth. Then the Spirit of God come on him. Why can't we? God can't find man like that. Eis-me aqui, envia-me, disse Isaías no templo, quando viu os querubins com asas sobre o rosto, sobre os pés e voando com asas, e ele pegou uma brasa de fogo e purificou sua boca. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Por que não podemos? Deus não consegue achar homem assim. When he hunted for his disciples, he came to his own received him not. He couldn't find nobody. They was waiting for that. Quando ele procurou os seus discípulos, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Ele não conseguiu achar ninguém, eles estavam esperando por isso. Today the world's waiting for divine healing. But I don't care how much divine healing you do, still they won't believe you. Hoje o mundo está esperando pela cura divina, mas não importa quanta cura divina você faça. Mesmo assim, ele não crerá em você. Well, right after they turned Jesus down when the 70 walked away, he even turned to those disciples and said, "You want to go too?" Bem, logo depois que rejeitaram Jesus, quando os 70 foram embora, ele até se virou para aqueles discípulos, disse, quereis vós ir também? They said, "Where would we go, Peter?" He said, "You have the words of eternal life." Disseram, para onde iríamos, Pedro? Ele disse, tu tens as palavras da vida eterna. Estão vendo? And he went right out, and there was a man that didn't even have eyeballs in his sockets. And he made some clay and plastered his eyes, told him to go wash in a pool, Siloam, and when he did, he come back see. E ele saiu lá, e havia um homem que nem tinha globos oculares nas órbitas. E ele fez um pouco de barro, e lambuzou seus olhos, disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. E quando lavou, ele voltou vendo. Did that change him? Did his popularity rise? No, it went down, down, down. Why? He stayed on the road. He stayed on the road map. Isso os mudou? A popularidade dele aumentou? Não. Diminuiu cada vez mais. Por quê? Ele permaneceu na estrada, ele permaneceu no mapa rodoviário. It's the same today. They see signs, wonders, miracles, and everything performed, and it's, there's nothing to that. It would happen anyhow. See? É o mesmo hoje. Eles veem sinais, prodígios, milagres e tudo mais sendo realizado e dizem, isso não está com nada. Teria acontecido de qualquer modo. Estão vendo? They rose Lazarus from the grave. Looked like they would have shook the whole nation. The Bible said he would do it. That was the signs that was to follow. When he stood to the Samaritan woman here and said, you have 5 husbands, that ought to shook the whole world. Ressuscitaram Lázaro da sepultura. Parecia que isso sacudiria toda a nação. A Bíblia disse que ele o faria. Esses eram os sinais que se seguiriam. Quando ele se apresentou à mulher samaritana aqui e disse, tem 5 maridos, isso deveria ter sacudido o mundo inteiro. And he stands today in his people, and you see it time after time, perform the same thing. And they say, well, I guess that's all right. Just simply unconcerned, no surrender. E ele está hoje em seu povo, e vocês o veem, vez após vez, realizar a mesma coisa.
e dizem, bem, acho que tudo bem. Vejam, despreocupados, sem entrega. Oh, they'll put a little time, go to church once in a while, something like that, but when it comes to make a surrender, no, they won't do it. Won't surrender. They don't want it. Oh, eles dedicam um pouco de tempo, vão à igreja de vez em quando e tal, mas quando se trata de se entregarem, não, eles não vão fazer isso, não vão se entregar, eles não o querem. When Jesus called his disciples, what did he have to do? Get the very illiterate type. Men and people who couldn't even sign their own name. Peter, John. The Bible said they were ignorant and unlearned. That's who he had to get. Quando Jesus chamou seus discípulos, o que ele teve de fazer? Pegar o próprio tipo, iletrado, homens, pessoas que nem sabiam assinar o próprio nome. Pedro, João, a Bíblia disse, eles eram indoutos e homens sem letras. Foi quem ele teve de pegar. But if the intellectual wouldn't, they wouldn't hear him then, they won't hear him now. That's right. They've got their own course. They're on their own road, and they follow that road because they've been instructed that way, because they're pastors, they're bishops. Mas se os intelectuais não quiseram, eles não o ouviram, então não o ouvirão agora. Eles têm seu próprio rumo, eles estão em sua própria estrada e eles seguem por essa estrada porque foram instruídos assim, porque seus pastores, seus bispos And their cardinals and popes and what more directed them on that road. e seus cardeais e papas e tudo mais os orientaram nessa estrada. But the Holy Spirit will bring you back to Pentecost. Amen. Every time. Every time they did in the Scripture to everybody, and it will in this day to everybody. It'll bring you back to that reality. Yes. Mas o Espírito Santo o trará de volta ao Pentecostes todas as vezes. Trouxe-os na Escritura, todos, e trará neste dia, todos. Eles os trará de volta a essa realidade. It'll bring you back to a baptism of fire of the Spirit that'll lead you and it'll never take one word off the Bible. Amen. It'll stay right in the Bible. Where it says this, it'll follow right on through it. The Holy Spirit will. It brings the reality. Ele o trará de volta ao batismo de poder do Espírito, que o guiará e nunca tirará uma palavra da Bíblia. Ficará bem na Bíblia. Onde ela diz isto, ele seguirá direto através dela. O Espírito Santo o fará. Ele traz uma realidade. What did he do? He had to get these ignorant fishermen. Didn't even have clothes, just something wrapped around them. Fish aprons and so forth. No clothes. So ignorant they couldn't sign their name. Unlearned. No education. But he found somebody. O que ele fez? Ele teve de pegar aqueles pescadores ignorantes, nem tinham roupas, apenas algo enrolado em volta deles, aventais de pesca e tal, sem roupas. Tão ignorantes que não sabiam assinar o próprio nome, sem letras, sem instrução, mas ele achou alguém. He had to get somebody. But he found man in that kind of a state that was willing to surrender. That was willing, they had nothing else to hold on. They didn't have any churches, any denominations, anything. Ele tinha de conseguir alguém, mas ele encontrou homens nesse tipo de estado que estavam dispostos a se entregar, que estavam dispostos. Eles não tinham mais nada a que se apegar. Eles não tinham igreja, denominação, nem nada. They were just ignorant fishermen, sheep herders. Didn't know how to write, didn't know how to read, nor nothing. But they had nothing to lose. And he got to them and they surrendered it. They said, whatever you say, Lord, we'll do it. We'll follow you. Eram apenas pescadores ignorantes, pastores de ovelhas. Não sabiam escrever, não sabiam ler, nem nada. Mas eles não tinham nada a perder e ele os alcançou e eles se entregaram. Disseram, tudo o que tu disseres, Senhor, faremos. Nós te seguiremos. But when they completely surrendered and gave themselves over to God, God gave them a Pentecostal reality. Amen. He led them up to Pentecost and gave them the Holy Ghost. Mas quando eles se renderam totalmente e se entregaram a Deus, Deus lhes deu uma realidade pentecostal. Ele os guiou até o Pentecostes e lhes deu o Espírito Santo. There, where they were there, under the Spirit of God, making all kinds of foolish signs to the people, stammering and carrying on and trying to, the Bible said, what was he on? They was on the highway. Yes.
Lá onde estavam, lá, sob o Espírito de Deus, fazendo todo tipo de sinais insensatos para o povo, gaguejando e gaguejando e agindo assim e tentando, a Bíblia disse, em que eles estavam na estrada. The Bible said, with stammered lips and other tongues will I speak to this people. And this is the rest of the soul. This is the thing that will come. Isaiah 28:18. Read it. A Bíblia disse, por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo, e este é o descanso da alma. Isto é o que virá. Isaías 28:18. Leia. With stammered lips and other tongues will I speak to this people. This is the rest. Not Sunday ain't the rest day. The Holy Spirit is the rest day. Por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo. Este é o descanso. Não o domingo, não é o dia de descanso. O Espírito Santo é o dia de descanso. You Advent brethren, not the seventh-day Sabbath is a rest. The Holy Spirit is rest. With stammered lips and other tongues will I speak to this people, and this is the Sabbath. This is... Vocês, irmãos adventistas, o sábado do sétimo dia não é o descanso. O Espírito Santo é o descanso. Por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo, e este é o sábado. É isso. Sabbath means rest. This is the rest of the soul. You have eternal rest. Sábado significa descanso. Este é o descanso para a alma. Você tem descanso eterno. Like God, when He made the world on the seventh day, He rested after that. He rested. He went on resting. Como Deus, quando Ele fez o mundo, no sétimo dia Ele descansou. Depois disso, Ele descansou. Continuou descansando. When we enter into God, we rest all the time, not from one Sunday to another. Amen. We rest eternal. We got eternal life. The Holy Spirit gives you rest. Quando entramos em Deus, descansamos o tempo todo, não de um domingo ao outro. Descansamos eternamente. Temos vida eterna. O Espírito Santo lhe dá descanso. Now, they had a Pentecostal experience, a reality of God. They found something. Agora, eles tiveram uma experiência pentecostal, uma realidade de Deus. Eles tinham achado algo. Let me say one more thing. Creeds does not satisfy a hungry heart. Creeds won't satisfy. If a man's hungry for God, you tell him, say, Deixe-me dizer mais uma coisa. Credos não satisfazem um coração faminto. Credos não vão satisfazer. Se um homem está faminto de Deus, dizem, say the Apostles' Creed. Join the church. Put your name on here. Be sprinkled or immersed or whatever you want to. That'll never satisfy a hungry soul. Because they were predestinated of God to search for life. recite o credo dos apóstolos, una-se à igreja, coloque seu nome aqui, seja aspergido ou imerso, ou o que queiram. Isso nunca satisfará uma alma faminta, porque eles foram predestinados por Deus para buscar a vida. They was once the angels. There was once an angel who did not fall. 2/3 of the angels of heaven fell. That's these evil spirits working amongst people, very religious. You know the Bible says that. You was just not always right here. You were once somewhere else. Eles foram uma vez os anjos. Houve uma vez um anjo que não caiu. 2/3 dos anjos do céu caíram. São esses espíritos malignos trabalhando entre as pessoas, muito religiosos. Vocês sabem que a Bíblia diz isso. Vocês nem sempre estiveram aqui. Vocês já estiveram em outro lugar. Remember, sin didn't begin on earth. Sin began in heaven. When Lucifer taken and made him, he said, I want a denomination, make a great big thing. Went over the north country and set up a bigger thing than Michael had. And he was kicked out of heaven. Lembrem-se, o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu, quando Lúcifer tomou e se fez. Ele disse, quero uma denominação, fazer algo grande. Foi para a região norte e estabeleceu algo maior do que Miguel tinha, e ele foi expulso do céu. And those angels back there, them spirits, well, that's the reason when this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. See, and that's the reason our name was put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. All the Father has given me will come to me. E aqueles anjos lá no passado, aqueles espíritos. Bem, esse é o motivo. Quando este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando, estão vendo? E esse é o motivo. Nosso nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo.
Todo o que o Pai me deu virá a mim. How can you got eyes and can't see, ears and can't hear? No wonder. See? Yeah, all these things, see? That God promised. Back there it was all, when I said the other night that a man, Como se pode? Vocês têm olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Não é de se admirar, vejam. Lá, todas estas coisas, vejam, que Deus prometeu lá no passado, foi tudo... Quando eu disse a outra noite que um homem... Jesus said, the beast that come upon the earth, the Antichrist, being very religious, so close it would deceive the very elected if possible. How the great organization would start, and they'd have other organizations. Jesus disse, a besta que veio sobre a terra, o anticristo, sendo muito religioso, tão parecido que enganaria até os eleitos, se possível. Como a grande organização teria início e eles teriam outras organizações. The old mother harlot, and she had little daughters of harlots that went out. Organizations said, and they would almost deceive the whole world. It would deceive even the very elected if it was possible. A velha mãe meretriz, e ela tinha filhas pequenas, eram meretrizes que saíram, organizações. Disse, e enganariam quase o mundo inteiro, e enganariam até os próprios eleitos, se fosse possível. But it isn't possible. Their names are put on the land. Those who he foreknew, he's called. Those who he called, he has justified. And those who he justified, he has glorified. Amen. So there's no more, see? That's right. You can't come unless God calls you. Mas não é possível. Seus nomes foram colocados no Cordeiro. Os que dantes conheceu, ele chamou. Aos que chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Assim, não há mais. Veja, isso mesmo. Você não pode vir sem que Deus o chame. It ain't him that willeth or him that runneth. It's God that showeth mercy. Exactly. That's what the Scripture says. Não é o que quer ou o que corre, é Deus que se compadece. Isso mesmo. É o que a Escritura disse que é. But then they don't want to hear that. Why? They're in darkness. They want to follow a creed. I'm just as good as you are. There's nothing said about goodness. Nobody's good. It's God that's good. Yes. See? But are you willing to surrender to Him? That's what I'm thinking. Então, eles não querem ouvir isso, porque estão na escuridão. Eles querem seguir o credo. Sou tão bom quanto você. Nada foi dito sobre bondade. Ninguém é bom. É Deus que é bom, veja. Mas você está disposto a se entregar a Ele? É nisso que estou pensando. Are you ready to surrender? See? It won't satisfy a hungry soul. Listen. Você está pronto para se entregar? Está vendo? Isso não satisfará uma alma faminta. Ouça. When Paul, how many knows that he was a theologian? Well, he was an intellectual giant. He was taught under Gamaliel, one of the best theologians of the day. Quando Paulo, quantos sabem que ele era teólogo, mas ele era um gigante intelectual. Ele, sem dúvida, foi ensinado por Gamaliel, um dos melhores teólogos do dia. Well, what did he say when he came to the church? Read 2 Corinthians 2 and 4. In 2 Corinthians 2 and 4, he said, I didn't come to you with enchanting words, the wisdom of man of this world. Mas o que ele disse quando veio à igreja, leia 2 Coríntios 2:4. Em 2 Coríntios 2:4, ele disse, não vim a vós com palavras encantadoras, a sabedoria do homem deste mundo. For if I did, your confidence would be built upon man's wisdom, organizations, denominations. But I come to you in the power of the Holy Spirit, the demonstrations. Pois se tivesse vindo, vossa confiança estaria edificada sobre a sabedoria do homem, organizações, denominações, mas vinha a vós no poder do Espírito Santo, as demonstrações. Demonstration what? Showing signs and wonders by the Holy Spirit. I come to you that your confidence, that your faith would not rest upon the wisdom of some big denomination or some church. Demonstração do quê? Mostrando sinais e maravilhas pelo Espírito Santo. Venho a vós para que a vossa confiança, que a vossa fé não repousasse na sabedoria de alguma grande denominação, de alguma igreja, But it would rest upon the power of the Holy Ghost and the resurrection of Jesus Christ. The greatest theologian that ever lived said he had to forget everything he ever known in order to find Christ. Amen. mas repousasse no poder do Espírito Santo e na ressurreição de Jesus Cristo.
o maior teólogo que já viveu, disse que teve de esquecer tudo o que conhecia para encontrar Cristo. And said, I don't preach the intellectual things. I preach the simpleness of the leading of the Holy Spirit. And I've come to you preaching that. Said I could preach the other way, but said my works and my works isn't preaching like that. E ele disse, não prego as coisas intelectuais, prego a simplicidade da direção do Espírito Santo. E venho a vós pregando isso. Disse, eu poderia pregar de outra forma, mas, disse, minhas obras obras não é pregar assim. Now we'll see if we can get 1 million more than 34, 44, whatever it is. Their slogans. We'll have so many members to join this. Agora, veremos se conseguimos mais 1 milhão em 34, 44, seja o que for, seus slogans. Teremos tantos membros que se unirão este ano. He said, I could do that. I had that so long, but I got away from it. I come to you not with the enchanting and swelling words of some theologian, but I come to you in the power and the demonstrations of the Holy Ghost. Ele disse, eu poderia fazer isso, tive isso por tanto tempo, mas me afastei disso. Venho a vós, não com palavras encantadoras e arrogantes de algum teólogo, mas venho a vós no poder e nas demonstrações do Espírito Santo. That your faith would be built in the Holy Spirit and not in the wisdom of some man. Oh, my. Para que a vossa fé fosse edificada no Espírito Santo e não na sabedoria de alguns homens. Oh, que coisa! God looking for such man. God's looking today for man that he can get a hold of like that. Deus em busca de tais homens. Deus está buscando hoje homens dos quais ele possa se apossar assim. Not long ago, in London, England, taking a little walk. And England the British Isles are so covered with people. Não faz muito tempo, em Londres, Inglaterra, dando um pequeno passeio, e a Inglaterra, as Ilhas Britânicas, estão tão repletas de gente. In England, you can't hardly find a place, hardly, but what's got a house on it, and they're raising their, like in Germany and so forth, they're the old countries, and the grounds are wore out, and they got a little garden. In Germany, in a place like that, you don't find in the backyard some nice mowed grass and a lot of trees. Na Inglaterra, dificilmente se consegue achar um lugar em que não haja uma casa e estão cultivando seus... Como na Alemanha e tal, lá eles são os antigos países e as terras estão pobres e eles têm um pequeno jardim. Na Alemanha e em lugares assim, não se vê no quintal dos fundos uma bela grama cortada e muitas árvores. You find tomatoes and beans and potatoes, something to eat. They have to. And the grounds are so taken up till... Vê-se tomate e feijão e batata, algo para se comer. Eles têm de fazê-lo e os terrenos estão tão ocupados que... The little limey soldier that was taking me around, we went up over top the hill, Brother Baxter and I and this boy. We come to a place that was a beautiful spot. There were trees and the green grass and everything. I thought, isn't that a pretty place? O soldadinho inglês que estava me levando por lá. Nós subimos o morro, o irmão Baxter e eu e este rapaz. Chegamos a um lugar que era lindo. Havia árvores e a grama verde e tudo mais. Pensei, não é um lindo lugar? I said to this limey, I said, sir, I would like to ask you a question. I see that your island here is so covered. Why would a large space here for several acres, a beautiful spot with trees and a valley and everything like that? Eu disse a este homem, Senhor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Vejo que sua ilha aqui está tão ocupada. Porque um grande espaço aqui de vários acres, um belo lugar com árvores e um vale e tudo mais. Why would you leave that and no one would ever build a house here? Por que o deixaram e nunca ninguém construiu uma casa aqui? He said, Reverend, I want to say this. About 200 years ago, there was an epidemic of black water fever broke out here in England, and said that they had no serum, and the people died like flies. Ele disse, reverendo, eu quero contar isto. Uns 200 anos atrás, houve uma epidemia de febre da água negra que eclodiu aqui na Inglaterra. Ele disse, não tinham soro e as pessoas morriam como moscas. He said, the wagons, they tell me, come day and night. They couldn't even bury him. The clergyman would just come out here once in a while, raise up his hands and pray and go back. They throw them all in this valley here. They couldn't even bury him.
Ele disse: as carroças contaram-me que vinham dia e noite. Nem conseguiam enterrá-los. Os ministros vinham aqui de vez em quando, levantavam as mãos e oravam, e voltavam. Jogavam-nos todos neste vale aqui. Nem conseguiam enterrá-los. Said they died, and they died till thousands times thousands of children, grown-ups, teenagers, and everything died. And they just took them out there, and then they just took and sprayed dirt over the top of them when the plague had ceased. Disse: morreram e morreram, até que milhares e milhares de crianças, adultos, adolescentes e tudo mais morreram. E apenas os levavam para lá. E então só pegaram e espalharam terra por cima deles quando a praga cessou. And he said, you know what? He said, from that day to this, the Englishman is so sure he'll not plant his foundations on where a thing like that once was. Ele disse: sabe de uma coisa? Ele disse: desde aquele dia até este, o inglês está tão convicto de que não lançará seus alicerces onde algo assim esteve. He'll not plant his foundation upon things like, he'll never set his house on a place where death laid like that. And I stood there a little bit and I thought, no need to tell him, he wouldn't understand it. Ele não edificará sua fundação sobre coisas como... Ele nunca edificará sua casa em um lugar onde a morte esteve assim. E fiquei ali um pouquinho e pensei, não adianta lhe dizer, ele não entenderia. But how in the world that a person will think so sincerely till if black fever 200 years ago laid on that ground, but you're so suspicious and so concerned about you got to live a little longer. Mas como, afinal, uma pessoa pode encarar isso com tanta sinceridade que, se a febre negra 200 anos atrás esteve nesse terreno, mas você está tão receoso e tão preocupado em viver um pouco mais... You might take black fever if you ever planted your house there, and then you'll plant your eternal destination upon some man-made creed that died hundreds of years ago. Amen. E de que possa pegar febre negra se edificar sua casa lá, e então edifica seu destino eterno sobre algum credo humano que morreu centenas de anos atrás. Upon some theology of some church that's been laying on the shelf for hundreds of years. Not a thing, not a move of God in them and everything else, and you'll stick your name and creed and everything right on there and go on living. Listen, friend, don't you do that. Sobre alguma teologia de alguma igreja que está numa prateleira há centenas de anos, sem nada, sem nenhum movimento de Deus nelas e tudo mais. E coloca seu nome e credo e tudo mais bem ali e segue vivendo. Ouça, amigo, não faça isso. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell can't prevail against it. The works that I do shall you also. Lo, I am with you, even in you, always to the end of the world. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Também fareis as obras que eu faço. Eis que estou convosco, e em vós, sempre, até o fim do mundo. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. God is a God of reality. Don't just take a creed, don't just take a sensation, take a reality, take a real God. Something that God is a God of reality, that gives you assurance. Deus é um Deus de realidade. Não aceite apenas um credo, não aceite apenas uma sensação, aceite uma realidade. Receba um Deus real, algo que Deus é, um Deus de realidade. Isso lhe dá segurança. It gives you hope, it gives you faith, it gives you the Spirit, it gives you signs, it gives you wonders. It does in you just like it did in Christ, because that was His purpose of coming to bring God to man and make God and man one. Dá-lhe esperança, dá-lhe fé, isso lhe dá o Espírito, dá-lhe sinais, dá-lhe maravilhas, fazem você como fez em Cristo, porque esse foi o propósito dele ao vir trazer Deus ao homem e fazer Deus e o homem um. But we took denominations and run him out, took creeds and run him out, and now we're on the bypasses over here, but there's a real true highway, and a way in the highway. Mas aceitamos denominações e o expulsamos, aceitamos credos e o expulsamos, e agora estamos nos desvios aqui.
Mas há uma estrada real e verdadeira e um caminho na estrada. Now, to you Nazarene brethren, I like to say this. You say the blessed old highway. Agora, para vocês, irmãos nazarenos, eu gostaria de dizer isto. Vocês dizem a bendita e antiga estrada, But it wasn't the highway. If you notice, it said there is a highway and's a conjunction, and a way. And the way is in the highway. mas não era uma estrada, se notarem. Disse, há uma estrada e é uma conjunção, e um caminho. E o caminho está na estrada. Not all is on the highway going, but all it's in the way that's going. See, there's a highway and, read Isaiah 35, there's a highway and a way. See? Nem todo o que está na estrada irá, mas todo o que está no caminho irá. Estão vendo? Há uma estrada e... Leiam Isaías 35. Há uma estrada e um caminho. Estão vendo? The highway has got a center, is in the middle of the road. And in the middle of the road is where, and then when the rain comes, it washes all the trash off on the side. A estrada tem um centro. Fica no meio da estrada. E no meio da estrada é onde está. E então, quando a chuva vem, leva todo o lixo para os lados. Now if you watch, when a man's converted, he sets his eyes right straight on Christ. Now if you don't watch, like I was preaching the other night, like in... Agora, se observarem, quando um homem se converte, ele fixa seus olhos direto em Cristo. Agora, se você não notar, como eu estava pregando a outra noite, como em... When Jacob and Esau was born, they were both born of a holy father and a holy mother, but they were twins. One a carnal man, religious, went to church and was a good man, very good. Jacob was a little shyster, but he had his mind on one thing. Quando Jacó e Esaú nasceram, ambos nasceram de pai santo e mãe santa, mas eram gêmeos. Um homem carnal, religioso, e a igreja, e era um homem bom, muito bom. Jacó era um pouco trapaceiro, mas tinha em mente uma coisa. That birthright meant everything to him, no matter how he had to get it. Because the Bible said he was elected before the foundation of the world to look to that. Aquela primogenitura significava tudo para ele, não importava como tivesse de consegui-la, pois a Bíblia disse, ele foi eleito antes da fundação do mundo para buscar isso. And today there's people, I don't care how much popularity they have to use, how much they have to lose, or what they have to do, makes no difference to them. They call it old-fashioned, no matter what they are. They got their eyes on Christ because they were elected to eternal life. E hoje há pessoas, não importa quanta popularidade tenham de usar, quanto tenho de perder ou o que tenho de fazer, não faz diferença para eles se são chamados de antiquados, não importa o que sejam, eles têm os olhos em Cristo, pois foram eleitos para a vida eterna. And they plant right there on that, if it takes everything, if it takes everything they got, they plant there. E eles plantam bem ali nisso, se requerer tudo que eles têm. Eles plantam ali. The other is the nominal man. He goes to church and he feels just as good as the rest of them and goes home. See, that's the Esauite. See? And the other one is the Jacobite. Now there you are, both sides. O outro é um homem nominal. Ele vai à igreja e se sente tão bem quanto os demais, vai para casa. Vejam, essa é a vida de Esaú. Vejam. E a outra é uma vida de Jacó. Agora, aí está, ambos os lados. Plant your foundation in Christ Jesus. Be sure that it's in Him. How do you get in Him? By shaking hands, by sprinkling, by what? By one Spirit. 1 Corinthians 12. We are all baptized into one body, one Holy Spirit. Plante seu fundamento em Cristo Jesus. Esteja certo de que está nele. Como você entra nele? Apertando as mãos, aspergindo. Por meio de quê? Por um Espírito. 1 Coríntios 12, somos todos batizados em um corpo, um Espírito Santo. Baptized into one body where 9 spiritual gifts and 4 spiritual offices lay. In that one body. In there, God is set in the church, apostles, prophets, and so forth. In this church. Batizados em um corpo, onde 9 dons espirituais e 4 ofícios espirituais estão nesse único corpo. Aí Deus pôs na igreja apóstolos, profetas e tal, nessa igreja. In there there's gifts of healing, miracles, speaking in tongues, wisdom, knowledge. Those are the things that the signs follow the believer. Aí há dons de cura, milagres, falar em línguas, sabedoria, conhecimento. Essas são as coisas que os sinais seguem o crente. Why would you accept
Why would you accept what I can't understand? Why would people want to get some old ecclesiastical weeds when the rock is full of honey? I just can't understand. Por que você aceitaria? Porque aceitaria. O que não consigo entender é por que as pessoas preferem o velho mato eclesiástico quando a rocha está cheia de mel. Que coisa, não consigo entender. Let us bow our heads. Would you like to be remembered in prayer, saying, God, give to me the desire of my heart. I love the Lord Jesus. Inclinemos a cabeça. Você gostaria de ser lembrado em oração, dizendo: Deus me dê o desejo do meu coração. Eu amo o Senhor Jesus. Our Heavenly Father, sometimes after the service I wonder, why does the Holy Spirit just constantly pound to the church? How does He do it? Nosso Pai Celestial, às vezes, depois do culto, eu me pergunto por que o Espírito Santo bate constantemente na igreja? Como ele bate? Yet, men who are anointed of the Spirit cannot say what they want to say. They have to say what the Spirit says say. And we find that in the old Bible, the beaters of the gold, the beater beat the gold and beat the gold. Todavia, o homem que é ungido pelo Espírito não pode dizer o que quer. Ele tem de dizer o que o Espírito diz para dizer. E vemos que na antiga Bíblia, os batedores de ouro, o batedor batia o ouro e batia o ouro. And he turned it over and beat it till all the dross was out of it. And he beat it so long till he seen his own reflection in the gold. Then he knew it was pure. E o virava e batia até toda a escória sair dele. E ele o batia por tanto tempo até ver seu próprio reflexo no ouro. Então sabia que estava puro. So does the Holy Spirit beat the church, turn it over and condemn it for this and condemn it for that until he gets all the dross, until the real reflection of Jesus Christ reflects in his people. Assim o Espírito Santo bate a igreja, vira e a condena por isto e a condena por aquilo, até tirar toda a escória, até que o verdadeiro reflexo de Jesus Cristo se reflita em seu povo. That they have the same life, the same signs, do the same miracles that he did, the reflection of the Holy Spirit in the people. Que eles tenham a mesma vida, os mesmos sinais, façam os mesmos milagres que ele, o reflexo do Espírito Santo nas pessoas. God, take my poor heart. Beat me, turn me around, any way you want to, Lord. But let me reflect Jesus. Let me reflect Him, Lord. Let all the people here today, Lord, let us all reflect you. Your loving life, your obedience to the Father. Deus, toma meu pobre coração, bate-me, vira-me do jeito que quiseres, Senhor, mas deixa-me refletir Jesus. Deixa-me refleti-lo, Senhor. Que todas as pessoas aqui hoje, Senhor, que todos nós te reflitamos tua vida afetuosa, tua obediência ao Pai. We just told them that you fell in your popularity when you went to healing the sick. Sure, you were great, people come to see you. But what was it? Loaves and fishes. Acabamos de lhes dizer que tu caíste em tua popularidade quando ias curar os doentes, claro. Tu eras grande, as pessoas vinham ver-te, mas por quê? Por pães e peixes. And when you told them the truth of the word, they were unwilling to walk in that. Then your popularity continually dropped. You continued on to do miracles, but your popularity dropped. E quando tu lhes disseste a verdade da palavra, elas não estavam dispostas a andar nela, então tua popularidade caiu continuamente. Tu continuaste a fazer milagres, mas tua popularidade caiu. You're a God of reality. You've always been that way. You change not. I pray, Father, that the church and all the people here that raise their hands will get a vision of that today. Tu és um Deus de realidade. Tu sempre foste assim. Tu não mudas. Rogo, Pai, que a igreja e todas as pessoas aqui que levantaram a mão tenham uma visão disso hoje. Let them see, Lord, that it isn't man. If we follow man, then we're miserable. But if we'll just follow the Holy Spirit, He'll lead us to every promise of the Bible. May everything be fulfilled in the people's lives here today. Que vejam, Senhor, que não é o homem.
Se seguimos o homem, então somos miseráveis. Mas se só seguirmos o Espírito Santo, ele nos guiará a cada promessa da Bíblia, que tudo se cumpra na vida das pessoas aqui hoje. I hold little babies' clothes, little jackets, handkerchiefs, parcels in my hand. We're taught in the Bible that they've taken from the body of St. Paul handkerchiefs and aprons. Tenho roupas de bebezinhos, casaquinhos, lenços, pacotes na mão. A Bíblia nos ensina que levavam do corpo de São Paulo lenços e aventais. And unclean spirits went out of people and diseases were healed. The people today still see the same God. Now we know we're not St. Paul, but you're still Jesus. E espíritos imundos saíam das pessoas e as doenças eram curadas. As pessoas hoje ainda veem o mesmo Deus. Agora, sabemos que não somos São Paulo, mas tu ainda és Jesus. And it wasn't St. Paul. It was St. Paul surrendered life to Jesus Christ. The Lord wrought special miracles. Not Paul, the Lord. E não era São Paulo, era a vida de São Paulo rendida a Jesus Cristo. O Senhor fazia maravilhas extraordinárias, não Paulo. O Senhor. Now, Father God, we believe that we don't know one thing. A lot of times criticize, washing feet, baptizing in Jesus Christ's name, forbidding women preachers. Agora, Deus Pai, cremos que não sabemos nada, muitas vezes criticados, lavando os pés, batizando em nome de Jesus Cristo, proibindo mulheres pregadoras. Believing in eternal security of the soul, as Paul told the Ephesians they were predestinated before the foundation of the world, the sons and daughters of God. Told the Corinthians that God hated Esau and loved Jacob before they was even born. Crendo na segurança eterna da alma, como Paulo ensinou. Disse aos Efésios que eles foram predestinados antes da fundação do mundo a serem filhos e filhas de Deus. Disse aos Coríntios que Deus odiou a Esaú e amou a Jacó antes mesmo deles nascerem. Before they had a chance to know right and wrong, because his predestination, his foreknowledge, let him know. And Father, why do they fall out over such things as that? The baptism of the Holy Spirit. Antes que tivessem oportunidade de conhecer o certo e o errado por causa da sua predestinação, sua presciência lhe permitiu saber. E Pai, porque eles discordam sobre coisas assim, o batismo do Espírito Santo, With signs and wonders as you promised. The Bible saying you're the same yesterday and forever. Father, we don't mean to be different, but to order to be your servants, we have to follow your word. com sinais e maravilhas, como tu prometeste. A Bíblia dizendo que tu és o mesmo ontem e eternamente. Pai, não queremos ser diferentes, mas nós, para ser teus servos, temos de seguir a tua palavra. I pray, Father, that you'll let the people see that it's not to be different or be selfish or try to be somebody that we're not. We're only trying to hold your word. Let everyone see that, Father. Rogo, Pai, que permitas que as pessoas vejam que não é para ser diferente ou ser egoísta ou tentar ser alguém que não somos. Estamos apenas tentando cumprir a tua palavra. Que todos vejam isso, Pai. And as I send these claws to the sick, may each of them be healed, Lord. May your Holy Spirit see this demonstration of faith, and may they go and be healed. Grant it, Lord. E ao enviar estas roupas aos doentes, que cada um deles seja curado, Senhor. Que o teu Espírito Santo veja esta demonstração de fé e que eles vão e sejam curados. Concede, Senhor. Bless Brother Neville. Bless the church together. Bless the Sunday school, the teachers. Bless all the pastors here. Bless the visitors in our gates. Abençoa o irmão Neville. Abençoa a igreja em conjunto. Abençoa a escola dominical, os professores. Abençoa todos os pastores aqui. Abençoa os visitantes em nossas portas. Lord, help me. I got to drive fast now to be honored to try to console a heartbroken family. 150 miles or more down there in the country. Just a little time to make it. Senhor, ajuda-me. Tenho de ir rápido agora para chegar lá, para tentar consolar uma família de coração quebrantado. 240 quilômetros ou mais lá no campo, com só um pouco de tempo para chegar. Be with me, Lord. Help me. And may in this never do I like to speak over a person that's departed until I give those who are standing by a chance to receive you.
sê comigo, Senhor. Ajuda-me e que nunca gosto de falar sobre uma pessoa que partiu sem dar aos que estão presentes uma oportunidade de receber-te. God grant that this many of those poor Kentucky people will walk humbly up to that altar this afternoon in that Methodist church and give their hearts to you. Grant it, Lord. Have mercy now. Deus, concede que muitas daquelas pobres pessoas de Kentucky vão humildemente até aquele altar esta tarde, naquela igreja metodista, e entreguem o coração a Ti. Concede, Senhor. Tem misericórdia agora. Bless us together. Heal the sick and save the lost. We ask in Jesus' name. Amen. Amen. Abençoa-nos em conjunto, cura os doentes e salva os perdidos. Pedimos em nome de Jesus. Amen. I'm going to ask Brother Neville to take the service just for a few minutes now to continue, and I don't know what he's going to do at this time, and you all pray for me, and I'll see you later. God bless you. Vou pedir ao irmão Neville que assuma o culto um pouco agora para continuar, e não sei o que ele fará neste momento. E todos orem por mim e os verei mais tarde. Deus o abençoe, irmão Neville.